Sem contar que uma extensão de cílios mal aplicada também pode fazer mal pro olho. Pode dar acne no próprio olho, pode dar ter sol, pode dar diversas coisas. E isso eu nem comecei com tanto do ruim que pode dar. Isso aí é o básico do básico, assim. Ou seja, procurem boas profissionais quando você for fazer qualquer procedimento estético, Sim. principalmente no olho, porque, ai, fui fazer minha sobrancelha, ficou feia, dependendo da forma que foi feita, só desfazer. Agora o olho, Mesmo a sobrancelha ainda tem seus riscos. Você foi fazer uma sobrancelha e ficou feia, dependendo da quantidade ou do jeito, do modo com que a pessoa arrancou o seu pelo, ele pode nunca mais nascer. Então, ainda tem isso. Por isso que, em geral, é bom a gente estudar a tricologia, que é o nascimento do fio ali, a base do fio. Porque senão a gente pode fazer qualquer coisa errada. Mas enfim, procurem bons profissionais que tenham estudado bastante e que estejam com uma parede cheia de certificado. Óbvio, certificado não vale para muita coisa, mas já dá uma ajudada para você ver o quanto a profissional estudou, pelo menos, né? gente, é um caminho. Sim, exatamente. Mas é isto. É isso, e aí, a gente vai falar sobre o que hoje? O que vamos falar sobre hoje? O que. Não, pera. Ao contrário. O que vamos falar hoje? Não, primeiro a nossa A abertura. nossa abertura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo. Eu sou a Esté. Eu sou o Zen. E estamos no Papo das Quatro. Eu esqueci uma parte dessa abertura no último episódio, inclusive. Acho que ela ficou simplificada, que a gente não falou o Sim, nosso só nome, fez a né? primeira parte. E aí eu não me perdoei depois quando eu fui assistir Sério? novamente. Eu fiquei, era pra ser a abertura oficial e eu não fiz direito. Eu sou a moça da abertura, eu não faço a abertura Mas eu direito. Como gostei, assim? acho que ficou bom. Eu achei até que você fez proposital, tipo, uma abertura mais Não, foi sem simples. querer. Mas eu acho que essa que é a questão. A longo prazo vai ter tanto episódio com a abertura que um ou outro com a abertura um pouco diferente pode ser Vai um sair. refresco. É. Pode ser interessante também. Não, mas a Ter abertura a tem que ter um versatilidade das ponto. aberturas. Tem que ter. Como todos os episódios a gente fala de coisas diferentes, a gente precisa de um ponto de reconhecimento, entendeu? E aí, o cérebro gosta de um ponto de reconhecimento, não só os nossos, como dos nossos espectadores. Pois tratem de programar seu cérebro, então, porque a gente não garante nenhum ponto de reconhecimento ali na Não. nossa cara. E estaria. Pois é, e a minha cara muda o tempo todo, então deixa eu Pois é. garanto. A mim, então, nossa. Olha, eu tô indignado. Primeiro, Diga, sem Brasil palavras. perdeu a Copa, fomos eliminados Fomos pela Noruega. homens altos e fortes. É. E eu tô muito triste, porque, gente, eu fiquei com um sentimento ruim. Eu não sei como as pessoas conseguem seguir a vida delas depois da derrota do Brasil. Então, no meu caso, como eu havia falado, eu não me importo muito com a Copa. Mas não é que eu não me importo, é que assim, se ganhar, tá bom. Se perder, que pena. Não é algo que afetaria a minha vida, entendeu? Eu fiquei meio, é triste, né? Não vai ter mais jogo pra assistir e tudo mais. Tava começando a entender um pouquinho mais dos jogos. Mas aí me fez refletir uma coisa que toda vez que eu ia assistir os jogos e via comentaristas e tudo mais, e acabava aparecendo um vídeo ou outro nas minhas for yous aí da vida, eu ficava incomodada com alguma coisa e eu não sabia o que que era. E o Brasil perder agora me fez refletir o que é. Eu acho que uma boa parte, principalmente dos comentaristas e tudo mais, eles estavam focados muito mais na pessoa, ai, como posso dizer? Eu até escrevi e eu deixei o celular longe. O foco era muito mais na celebridade, que era a pessoa que estava jogando, ao invés das características do próprio jogador. Não sei se deu para entender. Estavam focados muito mais. Deixa eu ler o que eu escrevi. Ok. Mas eu acho que deu pra entender. Eles estavam mais focados em. Eles estavam mais focados em, tipo, como se fosse uma celebridade no campo do que um profissional que você tem que Sim, analisar a jogada dele de forma técnica, né? Tipo, exatamente. Eu escrevi aqui. Eu percebi o quanto o Brasil passou a valorizar a celebridade ao invés de valorizar o talento da pessoa.
Mesmo a própria celebridade não tendo uma personalidade boa. Olha que coisa maluca, assim. Mas parece que, tipo, tudo dele é passível de. Ah, passou, foi só um negocinho, ele é só um molequinho, oh meu Deus, coitado, um homem de quase 40 anos. E aí, tipo, tinha outros jogadores que brilharam e tudo mais, mas o foco sempre voltava para a mesma pessoa. E quando a gente está falando principalmente de um trabalho, de um time, um trabalho em equipe, eu acho que isso não deveria acontecer. Eu sinceramente acho que isso não deveria acontecer. O tempo todo era falando, ai, mas fulano não tá em campo. Ai, será que vai colocar fulano? Fulano tá em aquecimento. Ai, colocaram fulano. Parecia que, tipo, ele ia salvar a pátria amada Brasil, sabe? E eu não acho isso justo, nem com os outros jogadores, nem com a gente próprio. Principalmente com as pessoas que estão pensando nisso. Eu não acho que, nossa, temos um grande salvador. Principalmente a própria pessoa Que não joga nada, que não faz é, nada, impacto zero. E tem gente defendendo, tipo, entendeu? ai, deveria ter entrado desde o primeiro tempo, porque o resultado teria Não sido outro. teria. Teria sido pior, porque foi entrar e a gente tomou um gol. E eu sinto que até os próprios jogadores fazem isso no campo, porque até as próprias jogadas que poderiam ter sido melhor passavam por ele. E aí eram jogadas que eram interrompidas porque ele tava. Ele não Tinha que ser joga pra mais, gente, ele. pelo amor de Deus. Antes da Afinal, Copa ele não tava jogando direito. afinal, como você vai passar a bola? Quer dizer, como você vai marcar uma oportunidade de gol? Você vai chutar pro gol. E aí você tem toda a responsabilidade. Se eu errar, o Sim. pessoal vai cair em cima de mim porque eu podia ter passado por bonitinho, que é o Neymar. Todo mundo sabe quem é. Vocês É sabem, o não tem Neymar. como não Ah, eu saber. vou O passar tempo pro todo é bonitinho do falado Neymar, dele. porque se eu errar, sem passar pra ele, eu pensaria. Tô lascado, o pessoal vai cair em cima de mim, porque todo mundo acha que Exatamente. esse Aí homem. ele tava sozinho ali, dava pra ter passado. Ai, nossa, Não. Aí grande salvador da pátria. vira 10 jogadores e o Neymar. Todos eles têm que jogar pro Neymar. Coisa que até então, Sim. nos outros jogos, não tinha muito disso. Porque a gente apostava muito no Vini Júnior fazendo gol, porque o cara joga muito. O Só que a Vini é gente. muito bom, Só dá que a pra gente- ver de longe. justamente dá pra ver de longe. Sim, ele é realmente um jogador muito dedicado. O Vini, o Endrick, o Rafinha é muito bom. E eu consegui ver isso de longe sem entender bulhufas de futebol. Justamente. E aí eu sinto que você meio que diminui um pouco o desempenho dessa galera, focando em um jogador só que não vai resolver Sim, nada, porque não tá nem no auge da carreira dele, na verdade. não. Tipo assim, na verdade é a E eu, pior fase da vida dele nos últimos anos. E eu sinto que eram duas responsabilidades. A primeira, de que todo um Brasil estava esperando ele salvar a Copa. E principalmente, vamos passar para ele fazer gol, que é a última Copa da vida dele, que não sei o quê, porque ele vai se aposentar, acredito eu. Posso estar soltando uma fake news, eu não sei, mas eu ouvi alguém que entende de futebol falar sobre Que eu isso. acho que é a idade limite. Na próxima Copa ele já não deve estar Ele já não muito. deve estar Ah, apto para é. jogar. E aí Já não eu tá acho nessa, que né? Já não tava nessa. E jogou mesmo assim. detalhe, enfim. E aí eu sinto que isso veio desde lá de trás da escalação até agora, até o último jogo. E mesmo assim, ele ainda conseguiu fazer um gol que não sei o que, mas, gente, o tanto de gol que a gente perdeu, pelo amor de Deus. Era pra gente ter dado 5 gols na Noruega e a gente não conseguiu. Pois é. Mas é isso. Mas assim, no mundo das críticas, na análise, porque tudo fica muito no imaginário, né? Uhum, Você pode ter várias análises. Pode ser que o Neymar não tenha entrado, não tenha feito diferença nenhuma. Pode ser que tenha piorado, que é o que eu acredito. sim. Pode ser que realmente tenha dado pelo menos um gol. Cada um vai defender uma coisa. Eu acho que, tipo assim, nos últimos jogos você via a, todo mundo fazendo a sua parte. Inclusive, o Endrick. Nossa, é a imagem gravada na minha cabeça dele roubando uma bola, interceptando uma bola no meio do ar, assim. Em uma defesa incrível. Não, ele é Ele é incrível. incrível. Ele era só ele entrar, a gente conseguia fazer um gol. Era incrível. O menino saía roubando a bola, saía atropelando os jogadores. E ele parecia um furacão, entendeu? E aí eu vi um cara que falou assim: que colocar o Neymar, trocou ele. Fez mexer no time, então o Vini Júnior foi para outro lugar, o Endrick foi para outro, todo mundo saiu de uma posição
que funcionaria melhor, porque o jogo tem que girar em torno do Neymar. Pra botar o rei de novo E aí no ninguém meio do fez nada jogo, direito, nem entendeu? Neymar fez. Olha, só de olhar a cara desse homem, eu tenho ódio. Só de olhar para a cara dele já me irrita, porque eu super entenderia o hype dele Uhum. lá no começo, porque o cara jogava muito, mas o cara jogou muito pra fora do país, porque quando se tratou do próprio país, quando se tratou da E seleção, mesmo nos últimos anos, nem pra fora nem do pra país fora do ele país tava ele tava jogando. jogando. Ele tava, antes da própria seleção, estavam especulando há quanto tempo fazia que ele não jogava, não entrava no, enfim, em Em campo, campo e né? etc e tal, ou não fazia um gol e etc pro próprio time que antes ele jogava. E eu fiquei, gente, mas pra que vai escalar então? O problema é esse, se fosse, ninguém parece estar vendo as coisas de forma objetiva, ou mesmo que esteja, tem que abstrair um pouco da própria opinião para agradar uma maior parte de um povo, entendeu? E eu acredito que com o técnico, com quem faz a escalação, como eu disse, eu não entendo muito sobre isso, acredito que quem faz a escalação tenha pecado um pouco nesse requisito de tentar agradar principalmente a opinião da maioria do povo, a tentar suprir essa expectativa que a maior parte do povo tinha e acabar pecando no que tinha que fazer ali, que era ser objetivo, ver fora do mapa, ver fora dali, porque o técnico era italiano, não sei, Até hoje de nós não fora. sabemos. E era para ele ser uma pessoa mais objetiva, assim como eu consegui ser objetiva vendo o futebol, mesmo sendo brasileira, mas vendo o futebol de uma forma mais superficial, de uma forma mais de fora, porque eu não entendo sobre. Se eu conseguir ser objetiva dessa forma, uma pessoa que tá ali dentro deveria ser objetiva da mesma forma. Mas isso não O acontece. dobro, né? Porque Não muito. o foco deveria ser a nossa vitória acima de qualquer outra coisa. Mas sabe o que eu acho que a questão que tudo hoje em dia é marketing, tudo hoje em dia é lucrar, é a opinião da empresa, é a visão do dinheiro. Sim, Então, eu acho que, definitivamente. tipo, a sensação que eu tenho é que o futebol virou mais uma rede social. Na Copa do Mundo a nível mundial. Então tá todo mundo lá querendo aparecer, tá todo mundo querendo fazer gracinha, tá todo mundo querendo fazer gol. Porque pra eles ganhar ou não, não importa tanto. Porque assim, se você foi, fez um gol, viralizou na internet, conseguiu Patrocínio você vai parceria, ter. patrocínio. A galera, na verdade, quer ser jogador de futebol hoje em dia pra ser celebridade, Uhum, não pra jogar futebol, não pra con- conquistar um título. Eles querem ser celebridade, tanto que a primeira oportunidade que eles têm aí, fez 18 anos, primeiro contrato internacional que eles têm, eles topam e não jogam nunca mais pro Brasil. uhum. Então, assim, eu acho que onde o dinheiro fala, eu acho que a autenticidade se cala. As coisas deixam de ser objetivas. Deixam de funcionar como deveriam. E aí eu olho porque você fala assim, nossa, mas porque de repente a gente perde para um país tipo Croácia, igual a gente já perdeu, Noruega, que a gente já perdeu. Porque, vamos ser bem sérios, são países que não são conhecidos pelo futebol. Os caras não estão lá para ficar fazendo Não, VTzinho. eles estão focados em jogar, que Estão era para ser o estão objetivo. focados em jogar. Tanto que o Japão deu um trabalho pro Brasil, eu acho que deveria ter servido como um alerta de que, opa, porque, tipo, não A deveria ter dado o gente trabalho que não deu. perdeu por muito Por pouco. muito Muito pouco. pouquíssimo. Então o pessoal acha, ah, é porque o Japão é fraco, mas assim, já dá pra ver que as seleções que não são vistas como a elite do futebol, Uhum, estão se preparando muito melhor. E é a seleção que já estão chegando super segura, é porque a gente é o Brasil, é porque a gente é a Alemanha, tá tudo exatamente. sendo eliminado nas oitavas. Pois é. Então, assim, faz sentido isso que a gente tá falando. Não sei que a gente não entende nada do futebol, mas na minha cabeça faz muito sentido. A culpa é do Neymar, coloco ele, enfim. É sobre isso. Voltando um pouquinho, você não foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso, sobre o futebol ter virado um grande marketing. Inclusive, eu vi um vídeo há poucos dias, antes, inclusive, da gente perder sobre isso, sobre o Brasil ter, sobre a Copa em si ter virado um grande marketing, sobre
principalmente tudo virar publicidade, tudo tá focado nisso. Inclusive, parando para pensar, eu vi até outros vídeos não, uma propaganda pré-jogo que era: "Ai, fulano de tal país não era conhecido, que não sei o que tinha tipo 800 seguidores, tinha 100 seguidores, um número bem baixo assim. E aí jogou que não sei o que, ficou conhecido, mostrou seu talento, e aí agora tem 10 milhões de seguidores do dia pra noite, que não sei o que. Tipo, mas esse deveria ser o foco. Tudo bem, É as legal dar um pessoas apoio, podem ficar conhecidas. justamente. É legal dar apoio, é legal ter pessoas que admiram, pessoas que realmente jogam bem e etc. Justamente essa é a minha crítica em relação ao Neymar. Ele nem joga bem, nem é uma boa pessoa. Eu não sei como é que alguém admira ele. Mas, enfim, se alguém admira ele, por favor, reveja o caráter dessa pessoa, porque não é possível. Enfim. E é até bom ver uma pessoa sendo admirada, etc e tal. É bonito ver isso, mas será que esse era o foco de seu futebol? Uma pessoa ganhar 10 mil seguidores? Ou ela jogar bem? Ela se mostrar uma boa jogadora? Mas, enfim, é isso. Pois é. Eu sinto que, na verdade, o Neymar ele foi adotado como o garotinho, o prodígio, o bonzinho da seleção que joga. Nossa, Hum, que orgulho, o futebol brasileiro formando um grande nome. E aí o pessoal fecha o olho pra várias outras coisas. Tanto o fato de ele não ser mais o jogador que as pessoas conheceram tempos atrás, não ser o cara que, tipo assim, eu entendo, você fala assim: "Ah, não concordo com o que ele faz na vida pessoal dele, mas em campo o cara é um profissional admirável". Mas a partir do momento que ele perde isso, tudo se questiona, porque ele tá lá pra isso. exatamente. E aí, ele não é um profissional admirável, ele não Não é faz uma coisas boas na vida dele, e aí você tá admirando o quê? justamente, só que aí entra num tópico muito interessante que eu estava conversando com um amigo meu essa semana. Como você aponta isso como uma problemática, Hum, como você evidencia isso como isso não tá certo, porque na verdade quem acompanha, quem admira, quem dá dinheiro, quem dá engajamento, quem dá força para esse cara chegar onde chegou e estar onde está, hum. são pessoas que admiram muito essa falta de caráter dele. São pessoas que, se estivessem na posição dele, Faria a mesma coisa. estariam felizíssimas, porque Uhum. estariam traindo sem ser julgado por ninguém, Uhum. estaria traindo mulher grávida, engravidando todo mundo, ganhando milhões de dinheiro, saindo pra festa, indo pro campo, dar uma reboladinha e todo mundo batendo palma, ganhando fogo, ganhando E é atenção. isso. Até eu queria ser o Neymar. Falar pra você que queria, até eu queria ser Neymar. O A vida do dinheiro dele cara eu também seria. deve estar fácil, entendeu? Não negligenciando a história, mas assim, a gente tem que parar de achar que a pessoa ter passado por uma vida difícil na infância, ou ter dependido do futebol para alguma coisa, Exatamente. ou ter feito coisas incríveis no passado, vai ser o que vai ser a base de todo o julgamento dela. Porque a partir do momento que essa pessoa se mostra outra coisa, Exatamente. porque para mim agora ele se mostra um cara que teve tudo que queria desde que começou a brilhar lá ali na adolescência, teve tudo que queria, não recebeu um não, Hum. e agora tá aí achando que ainda é o bam-bam-bam. Bam, bam. O negócio é que a gente tem que começar a ser objetivo na nossa própria vida. Ao invés de admirar a pessoa e isentar ela de todos os erros que ela pode cometer, tá lá com o paninho rosa para passar, o paninho azul para passar e etc. A gente pode sim admirar uma pessoa e criticar ela ao mesmo tempo. Não, nem todo mundo não. Ninguém é passível de erro, ninguém é passível de não errar nunca na vida e etc. Só que a partir do momento em que a pessoa erra, principalmente estando no patamar em que ele tá, as pessoas passam a mão na cabeça dele. Ele erra de novo. Passa a mão na cabeça. Erra de novo. Ah, não tem nenhuma notícia sobre isso. Ela vai continuar errando e ela não tá nem aí, porque ela tá sendo criticada, ela tá sendo cancelada, não tá acontecendo nada. E mesmo que haja um cancelamento pequeno, a fanbase dele continua ali. E eu acredito que isso venha também de uma. Como eu posso dizer? Uma mania que a gente tem de ter craques. Sempre precisa ter craque. Sempre precisa ter algum craque ali.
Alguém a se E admirar, alguém a sim, se o idolatrar. principal, assim, a cara do futebol no país. O que tem, sabe, quem vai ser que vai fazer acontecer e etc. Você precisa ter o craque. E aí, hoje, mesmo nessa Copa, falaram sobre o Rei Pelé, falaram sobre Ronaldinho, falaram sobre o outro Ronaldo, etc e tal. E aí eu sinto que esse peso vem sempre de precisar sempre ter um craque, sempre ter alguém que. Mas aí a gente tem que ver se tá compensando esse craque aí, né? Tem que ver. Né? Que até o Tá dele. chegando nesse patamar de craque. Pois é. Até o Pelé tem muitas atitudes a se questionar da vida pessoal dele. Mas é que não é um ídolo da nossa época, né? Quando Não. eu entendi o cenário das coisas, o Pelé, ele já tava, tipo, pra morrer. Ele não tava morto ainda, mas tava pra morrer. Uhum. E eu acho que só tem um jogador que até então eu não sei, também não pesquisei muito, mas que por tudo que eu vejo, eu admiro muito ele, que é o Kaká. Tanto que o cara julgava muito e ele entrou com o pessoal falando, tipo assim, que ele era, tipo, meio que nerdzinho, um moleque de apartamento, Hum. criado por vó. E só porque ele tinha aquele visual mais nerdolinha, assim, que tinha cara que gostava de TI. E o cara, tipo, arrasava. Mano, Ele tem foi um gol dele pré-julgado. que toda vez que aparece na minha timeline eu tenho que parar pra ver. Mano, é obra-prima. É ele driblando três caras e meteram um gol. E assim, muito fã do Kaká. Do Kaká eu gosto. Do Kaká eu gosto muito. Agora, dos outros, eu fico até em dúvida, porque, igual você falou, tipo, mesmo que haja notícia, mesmo que haja um disse-me-disse, no final das contas, a cultura do cancelamento, ela só funciona, ela só prejudica, ela só cancela, ela só ataca os ídolos que nós, pessoas que cancela, gosta. Uhum. Porque assim, se é uma pessoa que gosta muito, que você gosta muito hoje, um ídolo da cultura pop, por exemplo, a Ariana Grande, ou um grupo de K-pop, ou uma cantora brasileira que mulheres e LGBTs e simpatizantes gostam. Enfim, qualquer pessoa que seja admirado por esse grupo de pessoas que está no Twitter cancelando gente, faz uma coisa errada, acabou a carreira dessa pessoa. Uhum. A gente vai massacrar essa pessoa todos os dias. Essa pessoa nunca mais vai fazer nada sem que o pessoal massacre. Porque ou a pessoa vira um ícone depois do cancelamento, tipo Carol Conká, Ou ela desaparece. certíssima também. Tem que virar, o pessoal tem que. Cultura do cancelamento pra mim nunca fez sentido. Então, Uhum. a Coral Conká é um exemplo disso. Do cancelamento, ela conseguiu reconstruir algo depois disso. Hum, Algo bem menor, mas sim. Não, eu acho que nem bem menor, não. Eu acho que ela Ah, tá não muito sei. bem na carreira dela, Pra sabia? mim, eu acho que ela desapareceu um pouco. Que Não nada. sei. Tá com um contrato fechado com a Globo apresentando coisa Hum. e tal. Eu acho que ela tá muito bem. Talvez no meio da música, o nome dela não seja uma coisa que apareça mais pra mim, mas Uhum. é porque eu também não tô nessa bolha. Então. Mas eu acho que como apresentadora, como personalidade, a Carol Conká tá muito bem. E o que é incrível, Eu porque não foi fiquei sabendo mais de nada, é Glaucio, não. Por isso que eu acho que justamente ela sumiu. não sumiu nada. Tá muito bem aí nas redes sociais. Mas assim, enfim, ela passou por todo aquele cancelamento massivo por tudo que ela fez no BBB. Uhum. Por que isso não acontece com jogador de futebol? Porque os caras que gostam, que dão dinheiro, que tem o poder do cancelamento, estão nem aí, eles estão batendo palma, tem que trair mesmo, tem que engravidar mesmo, tem que ir pra noitada mesmo. Eu tenho uma segunda teoria que, na verdade, não é minha, é uma teoria da. É uma teoria, não, ela fala abertamente sobre isso. A Carol Delgado, uma humorista. Ela é incrível, inclusive quem não conhece o trabalho dela, por favor, vá lá conhecer, Não porque conheço. ela é ela é incrível. Ela é muito feminista militante assim, mas enfim, como ela é humorista, ela traz esses assuntos de forma muito leve. E aí eu vi um vídeo dela ontem que eu já tinha visto um cancelamento que veio pro lado dela também um tempo atrás, que era a teoria de que, na verdade, quem é realmente cancelado, na maioria das vezes, são mulheres. Erros de homens são passíveis de passar a mão na cabeça e, ai, coitadinho, ele só errou agora. Vai passar. Ele foi só um moleque, afinal é um homem, não pensa muito bem.
E aí erros de mulheres são, nossa, essa puta vagabunda que não sei o quê, e lá, 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 e um monte de comentário negativo, e cai conta, e que não sei o quê. Inclusive, no cancelamento da Carol, houve exatamente isso. Quem errou foi o cara, e aí a comunidade dele todinha foi cair em cima dela por ela estar atacando um pai de família que tinha filho para criar, que tinha uma família, que tinha mulher e que não sei o quê, Que mas por Carol Carol Delgado. Delgado, ela foi cancelada por fazer uma piada. Um tempo atrás. O que aconteceu faz um bom tempinho, na verdade, tem mais de um ano. O que aconteceu foi que a Smail fez um vídeo. A Smail fez um vídeo criticando conteúdos que enaltecessem homens héteros casados que eram burros. Basicamente isso. Que se faziam de inocente, tipo. Acho que teve um dos episódios, eu não sei se foi um episódio que foi pro ar, que eu falei pra você que teve um vídeo que me deixou, ou não sei se foi no off. Teve um, não, foi no off, foi lá na praça. Teve um vídeo que me deixou extremamente irritada, e até falar desse vídeo me deixa irritada, que era dois casais que estavam no churrasco, as duas mulheres mandaram os dois maridos para o mercado para comprar algumas coisas para fazer a noite do hot dog, e elas escreveram uma salsicha na lista de compras e eles literalmente trouxeram uma salsicha, ao invés de trazer um pacote de salsicha, 1 quilo de salsicha. Tudo bem, é um negócio meio que tipo, ai, mas qual das coisas que eu vou trazer? Mas você vai trazer uma salsicha? Você vai repartir uma Não, é salsicha para 4 pessoas? de todas as interpretações possíveis, uma salsicha Era mais impossível. era mais improvável de ser. Podia Isso ser um deveria. pacote, 1 quilo. Podia ser só salsicha, só que um foi ali no automático, aí você tem que. Exatamente. Ai, se vê. Ai, cada um come quantos? Uns 3? Vamos tentar ali contabilizar. Ai, era um pacote. Ah, eu trouxe um pouquinho menos, que você não tinha colocado lá, mas eu trouxe 1 quilo. É. Porque pacotes tem também de vários tamanhos. Tem pacote de 3 quilos, pacote de. Enfim, o objetivo não é esse. E aí existe um nicho de humor, principalmente na internet em si, que mostra exatamente essas peripécias dos homens héteros. E aí foi um vídeo que a Smail fez e depois a Carol fez um vídeo humorístico onde, enfim, ela citava essas situações de tipo, eu pedi pro meu namorado tirar a comida da airfryer e colocar a airfryer na geladeira, tirar a comida da airfryer e colocar na geladeira e ele colocou a airfryer na geladeira. Ah, ele é tão louquinho. E, tipo, enaltecendo essas situações absurdas que uma mulher adulta não deveria passar junto com um homem adulto na casa deles. Sim. E aí ela foi hiper cancelada porque marcaram um casal. Não foi nem ela que se deu. Marcaram um casal específico nos comentários e esse casal foi cair em cima dela, principalmente o homem. E aí a comunidade dele foi defender ela. Foi defender ele dela. E como se defende um homem de uma mulher, chamando ela de vagabunda. E aí ela veio e fez um outro vídeo esculachando, tipo, mano, pelo amor de Deus. E os caras veem esses erros dele e chamam ele de mestre e tudo mais. Enfim. E aí ela fez um vídeo esses dias, não sobre essa situação específica, mas acaba caindo nisso também, que é sobre isso, sobre o cancelamento vir massivamente em cima de mulheres, mas em homens héteros não vem. É uma coisa tipo, ai, tadinho, deixa ele é casado, sabe? Ele é pai de família, que foi inclusive um dos argumentos que usaram contra ela exatamente nesse mesmo cancelamento. E aí é isso. É revoltante. É revoltante. Sim. Porque assim, a gente. Eu entendo o humor do. Meu Deus, ele foi pedir pra ele fazer tal coisa. E fez uma E coisa ele fez de um absurda. jeito. Eu entendo o humor quando fez de um jeito engraçado, ou levou muito pro literal. Uhum. Eu entendo, às vezes, alguns pontos de humor. Porque, por exemplo, são coisas que, tipo, por exemplo, você fala pra mim, ai, guarda o macarrão na geladeira. Pra mim, na minha cabeça, não tem problema eu pegar a panela, tampar e colocar a panela na geladeira. Mas isso é uma coisa que, tipo assim, todo mundo
tem pessoas que acham ok, e tem Uhum. pessoas que acham que não, independente do gênero delas. Tem gente que vai falar assim, homens ou mulheres que vão falar, não, pera aí, não coloca a panela na geladeira, Sim. coloca no potinho, coloca a panela na pia, lava a panela e deixa só o potinho com o macarrão na geladeira. Então, Eu pra não, minha mãe seria um grande absurdo você colocar a panela na geladeira. Pra mim, pra eu mim não me não é. importo, porque eu faria Eu exatamente a faria mesma exatamente coisa. a Eu vou mesma. esquentar depois o macarrão na mesma Justa. panela. E é uma coisa a menos para lavar depois. Exatamente. Então eu entendo quando o humor vem desse lado. Inclusive, um exemplo muito bom disso é o Leon e a Nilce, porque eles têm um vídeo no canal deles reagindo a esse tipo de coisa. Uhum. Aparece um humor do tipo, o Leon dá risada, eles até brincam ali. E a Nilce até fala: Ah, mas você não faz esse tipo de coisa porque você tá defendendo os caras que fazem. Mas é porque esse é o tipo de coisa. Porque é nesse nível, tipo, uma panela de macarrão inteira na geladeira que vai variar do seu ponto de vista. Mas uma panela de macarrão na geladeira é uma coisa, uma airfryer na Agora, geladeira é uma air outra. fryer na geladeira é outra. Eu vi uma airfryer na geladeira. Você acredita nisso? Uma vo- airfryer na geladeira? você trazer uma salsicha quando a pessoa vai fazer uma noite de hot dog. Eu acho que Esse isso. cara, inclusive, um ponto que me deixou muito puta. Ele pegou a porcaria do pano de prato que serve pra gente secar o prato. Serve pra gente secar a mão depois de lavar a louça. Ele pegou o pano de prato e foi e passou no chão que ele tinha acabado de passar com o Nescau. Porque ao invés dele botar o Nescau do lado do copo para ele botar o Nescau junto, não, ele foi lá do outro lado da pia, pegou uma colher de Nescau. Ele passou pela casa inteira com o Nescau. Obviamente ele ia derrubar no meio do caminho. Foi, colocou, derrubou e foi pegar o pano de prato para limpar. Limpar. E vai você achar ruim. E é essa que é a questão. Eu acho que esse tipo de situação ultrapassa um pouco a linha do humor, de adultos convivendo com as suas diferenças de perspectivas de como Não, pelo gerenciar a amor de casa. Deus. Ultrapassa esse limite e passa a ser um adulto disfuncional, que é claramente, eu imagino, uma criança fazendo isso. Só que quando uma criança faz isso, tem um adulto que vai lá e ensina a fazer do jeito certo. Corrige e faz certo, Se a pessoa exatamente. tá na vida adulta e ainda tá fazendo isso, é porque, novamente, é um sistema que reproduz. A mãe achava normal, porque é menino, tem que. Ai, porque se fosse a menina, apanhava por ter feito. Agora o menino é normal, a mãe vai lá reclamando, no máximo reclamando, mas vai lá e limpa. Nem o trabalho de limpar o menino tem. Aí passa para sua esposa, Aí a ela tem que virar a responsabilidade sua vira a sua mãe. esposa, que vira sua mãe. E aí, quando a mulher naturaliza isso a ponto de falar, Meu gente, namorado é ai. tão doidinho. E aí acha que só porque ele é considerado um homem, que nem às vezes nem é, mas algumas vezes é, mas normalmente não. Só porque ele é considerado um homem bonito, Hum. nossa, meu marido, gente. Ó, aí você vai ver os comentários, as mulheres, as outras que apoiam isso. E os outros homens, mestre, as mulheres, nossa, amiga, aqui em casa é igualzinho o É, meu marido. exatamente. Porque isso se torna uma coisa de. Uma coisa que tem um nome, que é humor palita, que a pessoa é tão genérica, é tão. A cabeça tão, sabe, tipo, que a pessoa compartilha coisas achando que são engraçadas, mas são coisas problemáticas. Tipo, você realmente é um adulto de 30 anos Uhum. em 2026, achando graça nessas coisas. É literalmente um homem tornando a rotina da casa 2 vezes mais difícil. Exatamente. De uma casa que provavelmente. Mas aí isso já é hipótese. De uma casa que ele provavelmente nem limpa junto. Mas Cara, enfim. claro que não. Você acha que uma pessoa que sabe o que é passar chão na casa, passar pano na casa, sabe o que é lavar um pano de Não prato, sabe o que é vai um pano fazer de chão e isso um com o pano de prato. Todd? Vai fazer isso de pegar, derrubar, depois Pois é. passar. Eu não faço isso porque eu sei como que é limpar um pano de prato. Pra você ver, você é um adulto funcional. Parabéns, você sabe a Eu, diferença dos dois o panos. mínimo, por isso que eu Ai, acho, pelo amor de antes de Deus. casar, principalmente se você for uma mulher hétero, antes de casar, taca esse homem, noiva, anuncia o casamento. Quer casar? Tudo bem, vai lá. Eu acho que existem outras coisas que tem que ser prestadas atenção nisso. Uhum. Mas se você quiser ter certeza, quer casar? Anuncia o noivado. Taca esse homem pra ele morar sozinho, fora da casa da mãe dele, por um ano. Ou é só você. Não precisa nem tudo isso, que já é muita coisa. Observe exatamente como a mãe dele age com ele e o inverso também. Exatamente como ele age com a mãe dele. É uma boa. Parece muito absurdo falar isso, mas se a mãe dele
coloca a comida no prato de um cara de 30 anos, você vai ser a próxima. Eu sinto muito te informar, mas você vai ser a E por que próxima. um cara de 30 Esse anos ainda homem tá morando com a nunca. mãe? Exatamente, Já já começa por começa aí. daí. Tá sendo cuidado Esse ainda. homem nunca vai se tocar de que um dia ele vai ter que levantar e colocar comida no próprio prato, entendeu? Ele vai pedir pra esposa. No começo vai ser bonitinho, porque, ai, que Recém-casado, coisa, você quer fazer recém-casado, um você quer carinho, um agradar seu gesto. marido, que não sei o quê. Eu faço isso pra minha esposa hoje em dia. Eu vejo que ela tá muito cansada, eu vou lá, eu própria coloco a comida no prato. Mas ela sabe que ela tem duas mãos e ela vai lá colocar, Não é entendeu? uma Somos obrigação, né? duas adultas funcionais. Não é um adulto funcional com um adulto e depois mais uma criança. Porque você acaba criando duas crianças. Sim. E essa é a questão da problemática de relacionamentos serem expostos dessa forma tão bonitinha, tão ha, 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 ha. Você acaba normalizando situações que não eram para ser normais. Não era para isso acontecer, galera. Não Não era. é. São dois adultos. E se a pessoa quer ficar com uma provedora que cuida, que faz tudo, com um marido também que tem um intelecto negativo, que só sabe trabalhar, o homem é bom em trabalhar e ganhar dinheiro fora de Uhum. casa. Aí automaticamente, pronto, ele já cumpriu todo o requisito básico. Além disso, não precisa de mais nada. Não é como se todo mundo precisasse trabalhar e correr atrás de pagar as contas. Exatamente. Agora, o homem ele consegue fazer isso, tá Perfeitamente. ótimo, já fez. Eu acho que a gente tem que ter essa perspectiva. Eu falo sobre, tipo, esse negócio de morar sozinho por ano, porque eu penso assim. Primeiro que a pessoa já tem que estar morando sozinha. Depois de certa idade, esse negócio de você conhecer uma pessoa que tá morando com pai e com mãe ainda, pra mim é red flag. Eu, E hoje em uma das dia, principais, eu moro inclusive. sozinho desde os 17. Chegou dos 27, 10 anos morando sozinho já. Uhum. Eu conhecer um cara da mesma idade que eu, ou uma moça da mesma idade que eu, que ainda depende de pai, de mãe, depende. Porque, igual você falou assim, observe como ele trata a mãe, como ele é tratado pela mãe. E aí eu acho que é até válido, porque nem todo mundo tem essa necessidade de sair de casa rápido, com pressa. Sim, tá tudo Às bem. vezes a pessoa tem uma boa relação às vezes a pessoa tem uma boa relação com os pais, tem a sua independência, tá comprando as suas coisas, só que tá morando ali porque realmente, Às vezes tá pelo, guardando dinheiro, às vezes tá pelo estudando, tá convívio tentando se também, não é estabilizar, uma coisa convívio. que force ele a sair, porque o Uhum. convívio é muito bom, ele Sim, só vai sair quando realmente. Mas até nesse caso, joga essa pessoa pra morar um ano sozinha, vê como a pessoa se vira, porque eu super entendo também o cenário de você conhecer um cara super legal, gente boa, que faz o mínimo, que faz o máximo, que faz tudo, que é um cara super gente boa, só que ele tá mal acostumado com algumas mordomias da convivência com a família. uhum. Isso não vai fazer isso o cara ser o pior cara do mundo. Com certeza não. Mas a gente tem que ver, ele tá disposto a como fazer um arroz, a como limpar uma Do casa. mesmo jeito que a gente tem que aprender, olha que magia, ele também Ele tem que também aprender, tem que entendeu? aprender, porque também não fica só nas suas costas, até porque assim, só você vai trabalhar, só ele vai trabalhar, você vai só cuidar da casa, porque até nesse cenário, você vai precisar do apoio da pessoa para dar uma cuidada na casa, porque não tem essa história de, deu 6 horas, eu bati meu ponto, não faço mais nada aqui em casa, porque Sonho. ainda você fez um café, já tem louça para lavar. Exatamente. E assim, aí Não só a sabe, louça para lavar. Você fez um café, sujou o fogão, tem a louça para lavar, vai ter a xícara que você tomou. Aí você vai ter pisado no chão, o chão vai ter sujado, entendeu? Tudo dá trabalho. A nada para casa limpo. vai se sujar, é normal. Viver dá trabalho. Exatamente. E tendo duas pessoas, a sujeira é em dobro. Mesmo que você fica parada no sofá respirando apenas o dia todo, a sujeira vai entrar pela janela. Vai ter poeira, vai ter pó que vai vir da janela. Mas é questão dos dois adultos saberem conviver e saber seu papel dentro de casa, entendeu? As duas pessoas sujam, as duas pessoas limpam. Ponto. É Inclusive, simples. a minha irmã mais velha, no período que ela estava casada, eu não vou falar muito porque eu tô expondo a vida de uma terceira pessoa, né? Uhum. Mas no período que ela estava casada, eu sentia assim que o pessoal tinha uma visão muito. O pessoal não, né? Quem era próximo, assim, quem era sem noção e próximo, né? Hum, já E- imagino. Isso restringe a algumas pessoas específicas. Hum. Achava um absurdo o fato da minha irmã ela preferir trabalhar o dia inteiro do que ficar em casa limpando casa. Ai, que coisa. E ela sempre teve essa visão, tanto que agora depois que ela se desprendeu desses negócios de
ter que ser dona de casa e tem que ter um casamento perfeito e tal, desde que ela se desprendeu dessa visão superficial da vida e de que a religião e que a família e que a sociedade impõe, Hum. ela conquistou tanta coisa porque ela é uma mulher que trabalha, entendeu? Ela sai, ela empreende, ela conquista cliente, ela dá aula, ela dá curso, Uhum. ela é da galera. Ela é uma pessoa assim que você vê que, mano, ela não. Claramente ela seria uma pessoa infeliz em casa, cozinhando, lavando e passando, esperando o marido dela chegar, mesmo que esse marido fosse perfeito. Sim. Não é a vida que ela quer. É uma mulher que sai, que luta, que conquista, sabe? É uma pessoa que você olha e você fala, mano, e viaja para outro país, e conhece outra cultura, e tem amiga, e Uhum. vai para uma festa. Tipo assim, esse tipo de coisa, tudo isso dá para fazer casado, dá para fazer com alguém do seu lado. Ah, Mas precisa ser uma pessoa que tem essa cabeça de que eu não tô casando para ter uma mãe, eu tô casando para ter uma companheira que vai facilitar minha vida assim no dia a dia, porque nós dois um vai ajudar o outro financeiramente e sim. com trabalho dentro de casa, mas que nossos objetivos são maiores, nossos objetivos é viajar, é conhecer outro lugar, é abrir uma empresa, é fazer o negócio dar certo, ou só ficar de boa em casa todo final de semana, mas que sejam objetivos entendidos pelo casal em comum. Por isso Uhum. que o pessoal porque é um assunto assim, se a gente começa a ver, a gente começa a analisar a sociedade como um todo, a gente ama fazer crítica social. Sim. Só que é um assunto muito complexo esse, né? Pra São gente conseguir muitas abordar. camadas. São muitas camadas, muitas causas, e cada caso é um caso. E a gente não quer deixar ninguém ofendido por fazer essas críticas. Se você se reconheceu nesse exemplo de masculinidade que a gente tá dando aqui, que é uma coisa que a gente tá tratando como um exemplo ruim, porque ele realmente é, não se ofenda. Pare para pensar um pouquinho aí o que isso diz a respeito de você. E se Exatamente. você acha normal um homem da sua idade ter tanta dependência para as coisas funcionarem dentro da sua própria casa de outra pessoa. É questão Sobrecarrega de outra pessoa. conseguir rever os nossos próprios erros. É questão de conseguir, pô, eu tenho 30 anos, mas eu sou casado já, tal, tenho filho, mas eu deixo tudo nas costas da minha mulher. Será que isso tá certo? Será que eu também não como? Eu não durmo? Eu não tomo banho? Eu não sujo alguma coisa? Eu vou deixar para ela limpar? Eu posso fazer, eu posso limpar. Ah, mas eu não sei fazer comida. O TikTok tá aí. Pois Em é. 2 minutos você sabe fazer um arroz. Tem muita falta É de vontade, questão né? de falta de vontade, entendeu? Às vezes eu entendo que em algumas pessoas, principalmente pela forma que elas foram criadas, esse clique ele não vem. Não vem. Esse clique não é automático, é um negócio que tem que vir externamente, tudo e tudo bem, tá tudo bem. Você foi criado para ver a vida dessa forma, mas isso não significa que a vida toda você tem que estar aprisionado nessa visão, entendeu? De que o mundo tem que te servir. Não é assim que funciona a vida. Justamente, uma coisa é falar assim, tudo bem, eu fui criado, eu cheguei nessa formação de homem que eu cheguei hoje, Uhum. por consequência de fatores de criação e de tudo mais. Só que uma coisa é você falar, tudo bem, agora eu vou aproveitar desses privilégios e cruzar suas perninhas E ficar lá e de uma ficar lá de boa, boa. sendo servido, que beleza, Até deve ser uma porque, e delícia. sinceramente, eu acho que a nossa conversa não deveria nem ser com esses caras. Eu retiro tudo que eu disse. Eu quero que você se foda. Minha conversa vai ser para sua mulher. Se você tá com um homem desse, minha filha, eu sei que nem sempre é fácil, saia, se separe, tem vários processos financeiros, emocionais, que você tem que se desprender. Pois desprenda, se saia, se separe e volta para casa dos seus pais. Mas Larga esse trato. comece esse processo o quanto antes. Reconhecer que você não está no relacionamento ideal porque ele não funciona emocionalmente, ou a dinâmica da sua casa não funciona porque a pessoa é uma pessoa que não está disposta a fazer ou aprender a fazer nada e você está sobrecarregada. Se você tem que trabalhar demais, seja em casa, seja fora, se você não sente que o que você deseja, seus objetivos, seus sonhos não estão entrando no plano do casal, independente do motivo, seja por casa, seja por qualquer outra coisa, se você estava precisando, esperando um aviso, talvez seja esse. Às vezes é o universo, hein? Comece a repensar hoje esse relacionamento, Uhum. esse casamento. Ah, mas eu tenho um filho. Não interessa. Comece a repensar hoje a pessoa que está do seu lado, porque a última coisa que você vai querer é ver que você perdeu anos do lado de uma pessoa que E às vezes muitos muitos anos. anos do lado de uma pessoa que fez você só literalmente perder tempo da sua vida.
E isso vale para todos os lados. Então, nossa conversa é: gente, hoje a gente tá em 2026. Tudo bem você sentar com seu companheiro e falar: olha, tal coisa tem que mudar de tal jeito, eu posso te ajudar, vamos encontrar o meu termo. Mas ao mesmo Isso. tempo a gente tem que aprender a abrir mão e falar: olha, não vai ser eu que vai ensinar, eu não sou mãe, não sou babá. Não sou eu que tenho que mudar a cabeça de ninguém pra nada. E é E era isso. inclusive uma coisa que eu ia comentar. Óbvio que, ai, nossa, meu marido não faz nada em casa, vou pegar as minhas malas e sair. Também não é assim que funciona. A gente sabe que, principalmente, enquanto a gente namora, é muito mais fácil de largar do que depois de quando a gente casa. Se essas coisas foram comunicadas pra ele, se é um negócio que te incomoda há muito tempo, se você vê que ele muda, depois volta atrás, que não sei o quê, e se é uma coisa que tá te cansando, minha filha, mete o pé. Meta o seu pé. É, a última coisa que a gente quer é ver que passou 20 anos da nossa vida e é ver que a gente só foi empregada e babá de graça. Já começa daí. Ai, é ótimo ser mãe, é ótimo cuidar na minha casa, que não sei o que, mas você tá fazendo tudo isso sozinha, será que vale realmente a pena? E beleza. Uma coisa que me pega muito também é que as pessoas confundem o feminismo. Não, pera. As pessoas acham que o feminismo é o contrário literal do machismo, em que no feminismo a gente quer que todas as mulheres trabalhem fora, quer que nenhuma mulher saiba fazer um bolo, sabe fazer um arroz, sabe fazer um feijão, bote os machos para fazer tudo que a gente não quer fazer no nosso lugar e etc. Inverte os papéis e não é assim que funciona. A gente defende, e quando eu digo a gente, eu me boto como uma mulher feminista porque eu entendo muito bem a dinâmica do feminismo. A gente defende tanto a mulher que quer trabalhar fora, que quer ter as suas coisas, que quer abrir sua empresa ou trabalhar numa empresa, crescer e virar dona da empresa daqui a anos, ou qualquer coisa do tipo, quanto a mulher que quer ficar em casa cuidando dos filhos. Pra gente tá tudo bem, a gente não quer mexer nessa dinâmica. A gente quer mexer na dinâmica de as coisas estão muito pesadas pro nosso lado, galera. A responsabilidade de tudo é nossa e nenhuma outra responsabilidade cai sobre nenhuma outra pessoa. Isso já não é justo. Essa dinâmica já não é justo. Por isso que quando a gente sempre quer alertar sobre esses vídeos da internet, principalmente agora deu uma parada, mas principalmente aqueles vídeos que falavam sobre esposas troféu. Quando a gente quer alertar sobre isso, é beleza. Você quer ficar na sua casa, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu marido, não sei o que. Faça o que você quiser na sua vida. Você é livre justamente para isso. E é sobre isso que a gente quer discutir. A liberdade de escolha. Não ser obrigada a ficar em casa cuidando de filho. Escolher ficar em casa É a cuidando liberdade do da escolha filho. e o poder de também tomar essa decisão. Exatamente. Porque, tipo, claro que uma mulher que tá num casamento ruim, seja ele por ser um casamento abusivo, ou um casamento que não é compatível com o que ela espera da vida dela, seja pelo motivo que for, ela vai ter dificuldade para sair desse relacionamento, por mais que ela saiba que ela pode. Porque na lei Exatamente. ela pode. Só que, assim, existe suporte para essa mulher conseguir fazer isso, uma proteção se for um caso de um abuso, se o suporte talvez de ela conseguir se integrar no mercado de trabalho e ter ajuda ali com a criança para ela conseguir ter independência dela. Aí a gente tem que falar sobre todas as mulheres. As periféricas, as que têm dinheiro, as mulheres trans, as que têm dinheiro, Uhum. e isso às vezes até é um problema, porque é um dinheiro, enfim, como aquela. Enfim, existem. Eu acho que o feminismo fala sobre defender o querer e o poder de todas as mulheres, Exatamente. A né? gente quer defender a liberdade, a nossa liberdade, não ficar presa em um lugar porque a gente não tem escolha de estar nesse lugar. E quando a gente critica isso, tá, beleza, fica em casa, mas tem um dinheirinho, caso alguma coisa de errado aconteça. Gente, é 2026, vamos parar que esse negócio de casamento é para sempre. A taxa de divórcio está cada vez maior. Não, não, não. Saímos do conto de fada, ó. Até a Disney já entendeu que essa dinâmica não funciona mais. É botar nossa cabecinha pra pensar também. Se esse casamento der errado agora, o que você vai fazer da sua vida? E aí? O que vai rolar? Você acha que uma pensão ou coisa do tipo vai te ajudar? Não vai, porque ele provavelmente também não vai querer te dar. E do mesmo jeito, tem as suas próprias coisinhas, entendeu? Vai trabalhar em alguma coisinha que você queira, nem que for um artesanato, uma coisa.
tenha o seu próprio tempo para você mesma, principalmente. Você não é sua mãe. Você não é só esposa, você é mulher, entendeu? E a gente defende exatamente esse ponto. A gente não quer que todas as mulheres que querem ficar em casa saiam e vai trabalhar. Não. Tem questão de escolha. Eu posso escolher ficar em casa, eu posso escolher sair para trabalhar, eu posso querer me divorciar, eu posso querer ficar no meu casamento. É questão de defender a escolha. A gente não quer que todas as mulheres sigam o mesmo destino. Ao contrário do machismo, né? E aí já é um assunto mais complexo. Todo esse assunto é muito complexo, a gente nunca vai conseguir falar tudo sobre ele. Não. Porque é muito complicado, a gente tá falando sobre anos e anos de coisas que estão sendo desenvolvidas socialmente e a gente tem que apoiar mudanças positivas nessa mudança, né? Uhum. Nesse processo todo, apoiar mudanças positivas nesse processo todo que a gente tem. Porque, assim, é muita loucura, tipo, o estereótipo de julgamento que a gente tem em cima de mulheres que querem se divorciar, ou das que não podem, porque também tem muito disso, tipo, às vezes a mulher tá numa situação ruim e tudo que ela escuta é ai, sai, tem que sair, se vira. Só que às vezes ela não tá em condição psicológica de conseguir enxergar a necessidade de sair. Uhum. Até isso é uma coisa que precisa ser alertada, porque às vezes a pessoa tá tão acostumada que pra ela aquilo é normal. E a gente fala tanto de relacionamento abusivo, tanto de relacionamento abusivo, que a gente esquece de aprofundar isso. Existe um ciclo no relacionamento abusivo. Inclusive, eu vi isso na faculdade e eu nunca mais consegui esquecer esse tema. Não é, principalmente em relações abusivas, e isso não significa que todas as relações que foram citadas aqui são abusivas, mas principalmente em ciclos de relações abusivas que contêm violência, seja ela psicológica, física ou violência patrimonial, que é uma coisa que também não é discutida, mas existe violência patrimonial, quando alguém especificamente te deixa sem nenhuma condição financeira de sair do relacionamento de forma intencional, onde a pessoa te priva de obter qualquer valor para que você tenha qualquer tipo de independência. Isso é violência patrimonial. E com isso, existe um processo de violência, onde é cometida ou um ciclo de violência, onde é cometida a violência, é pedido desculpa, é dado flores e depois explode tudo de novo. E esse ciclo de violência é um ciclo viciante, porque nosso cérebro vicia em qualquer ciclo. E isso também tem que ser um pouco mais discutido, principalmente nas redes sociais, que é onde a gente levanta as nossas maiores pautas. Onde a gente, num todo, como sociedade, levanta as nossas maiores pautas. Ai, mas briguinha de internet, que não sei o quanto a internet já mudou socialmente falando, Sim, entendeu? e é por isso que eu acho que rende também uma coisa muito legal sobre esse assunto todo. A internet fala muito sobre isso, então, o do papo, vamos também dar esse espaço pro. Se você tá passando por um relacionamento que não tá legal pra você, Uhum. primeira coisa, tá tudo bem, a culpa não é sua. Não, você é a última culpada. Você é a última culpada e que se tiver qualquer coisa que pelo menos comece esse processo para interromper esse ciclo, comece. Porque é um ciclo que ele é muito perigoso, porque às vezes ele passa muito tempo e às vezes é o ciclo por si só, ele é justamente isso, tipo, agressão, desculpa, flores, carinho e repetição. Só que às vezes chega uma hora que até as flores, o carinho e a desculpa sai do ciclo e só vira um ciclo de violência no qual você tá presa com medo. A pessoa vai chegar em casa, tá dando a hora do cara chegar em casa, você já começa a ficar nervosa, começa a ficar Exatamente. ansiosa, começa a ficar com medo, porque existem casos mais extremos. Mas existem casos que estão encaminhando para chegar lá, mas ainda dá tempo de reverter. Uhum. Dá tempo de você impedir que a situação piore. Então, se você tá preso em um ciclo que não tá legal, analisa. Mas é difícil, porque essas pessoas Os precisam sinais de de muito apoio alerta. psicológico. Eu vejo por mim, quando eu passei pelo meu relacionamento abusivo, Uhum. foi um relacionamento bem complicado, nessa cidade maldita, eu percebi que eu tava cego por muito tempo, porque todo cenário te coloca numa situação que é muito difícil você reconhecer aquilo como Você um fica abuso. com uma visão muito turva. Você não Muito. consegue ver tudo isso Tanto de que ninguém fora. sabia, eu não falava sobre o meu relacionamento com ninguém.
Eu não compartilhava as coisas que aconteciam dentro do meu relacionamento com ninguém. Na minha cabeça, Já muitas é um delas eram sinal de já é alerta. um Se sinal de você não alerta. fala do seu relacionamento com as pessoas, o que que tá O acontecendo? Você que tá tem vergonha acontecendo? desse relacionamento? Você tem Vergonha medo de tá julgamento? acontecendo Você sabe que as aqui? pessoas vão falar coisas que você não quer ouvir, você tá tentando Exatamente. proteger o que você acredita que é bom. Então é muito difícil. Eu já passei por um relacionamento abusivo que foi muito ruim, assim, e ele ficou abusivo muito rápido. Ai, E eu só percebi isso depois, quando acabou e tudo mais. E é por isso que hoje, inclusive, outro tópico. O pessoal fala. Eu tava vendo, né? Que hoje eu recebi essa semana uma crítica, assim, de uma pessoa próxima falando que eu levo muito tempo pra construir as coisas e que agora eu fui para o outro extremo, porque antes eu era uma pessoa um pouco rápida demais e que agora eu tô muito lento para afirmar o que eu quero. hum, Só que eu falo assim, em 3 meses, você consegue conhecer uma pessoa? Você consegue saber se aquele relacionamento é uma coisa que você quer viver? eu sinto muito, mas não. Pois bem, Às vezes nem um ano. às Às vezes vezes nem nem 3 anos. 10. E é por isso que hoje em dia, se eu tô conhecendo uma pessoa, eu não tenho pressa nenhuma pra saber o que eu quero com ela, porque primeiro eu quero conhecer essa pessoa. E eu falo isso de um lugar muito genuíno, não é só discursinho, porque eu aprendi isso na prática. Uhum, Eu quero, no mínimo, 3 meses conhecendo essa pessoa pra saber se eu quero um relacionamento. E depois que eu decidir se for recíproco, uhum, e se tiver tudo bonitinho, tudo ok, depois desses 3 meses, depois de alinhar a expectativa, ver o que é negociável, ver o que não é, ver o que eu tô disposto a lidar, ver o que vai ser só uma característica da pessoa que eu vou ter que lidar se eu quiser estar com ela, coisas que talvez essa pessoa precise melhorar e vice-versa. Depois uhum. dos dois lados ter essa análise e decidirem ter um relacionamento, que é muito difícil já encontrar hoje em dia uma pessoa que queira fazer esse processo tudo comigo. Ainda assim, eu não vou tratar esse relacionamento como um casamento. Se deu 3 meses, começou a namorar, deu 6 meses, essa pessoa Vamos morar junto! Não, eu nem vamos morar junto. Deu 6 meses, essa pessoa já um relacionamento que eu não quero estar. Acabou. Porque namoro tem que parar essa inversão, essa coisa de trazer eh, a seriedade de um casamento que nem é tão sério quanto as pessoas acham que Uhum. já nem lá é tão sério. Parar de trazer esse peso para um relacionamento. Ah, mas a gente tá junto há 1 ano, há 2 anos, há 3, há 4, há 5. É namoro, é casamento, não interessa, acabe. Se for namoro, melhor ainda, que você só manda uma mensagem, ó, pra mim não dá mais, tchau, e bloqueia, Pois é. do que você ficar, do que você ir ficar esperando uma melhora. Querida, se esse cara não consegue te amar, e queridos também, se esse cara não consegue ser um cara que vai te amar e vai demonstrar isso de uma forma que você se sinta seguro em relação ao sentimento dele, em relação a essa pessoa dele com 3 meses, ele não vai fazer em 3 anos, nem em 3 décadas. Ele não vai fazer isso em momento nenhum. Essa história de que um dia a ficha cai e ele vai valorizar, ele vai se arrepender, não acontece. Ficha nenhuma cai em momento nenhum. E outra coisa que eu quero trazer para a perspectiva do assunto. Para que essa pressa? Porque você quer conhecer, namorar, casar em 3 meses? Para onde você está correndo? É um relacionamento. Relacionamento depende de construção. E construção nenhuma é feita em pouco tempo. Eu sinto muito. Se a base do seu relacionamento não tá sólido, quando tiver lá em cima as coisas vão desmoronar e você vai cair lá de cima, vai se estrupiar todinha. Isso se você não ficar embaixo dos escombros desse relacionamento, entendeu? Exatamente. Então não tem pressa, não precisa ter pressa nenhuma dentro do relacionamento. Eu entendo o intuito de a impulsividade que a gente tem, principalmente no começo de relacionamento, de eu preciso estar junto dessa pessoa, é quase uma necessidade física. Mas os seus hormônios estão a todo vapor, entendeu? Isso está acontecendo porque está tendo uma reação química muito forte no seu corpo. Não significa que você tenha que obedecer. Não significa que você tem que casar em 3 meses, que casar em 6 meses, que casar em um ano. Calma, respira. E mesmo assim, se essa foi a realidade e tudo mais, e as duas pessoas sentem essa necessidade, também tá tudo bem. Tem relacionamentos que são curtos que dão certo, mas essa não é uma estatística muito grande. O negócio é uma pessoa conhecer a outra e se dar esse tempo, Isso dá esse tempo. se dar essa paciência de conseguir conhecer a outra pessoa, principalmente sem a visão inicial limitada do início do relacionamento.
onde a gente tá apaixonado e vai querer só focar nas coisas boas que a pessoa faz pra gente. Não tem como se desvencilhar dessa percepção, mesmo que, sei lá, você seja a pessoa mais terapeutizada do universo. Só que, ao mesmo tempo que não tem como se desvencilhar dessa visão, tem como você dar uma respirada, sabe? Dar uma parada e ver, opa, calma, tá tudo bem. Não tem pressa. Eu não preciso correr para todo lugar. Porque hoje em dia a gente tem muito essa questão de pressa, de vamos logo fazer E as é a coisas, não sei o ânsia de quê. ser amada, é a ânsia de Sim, viver aquilo que a pessoa já projetou com a outra na cabeça dela. exatamente. E aí, calma, E outra coisa que tá você falou, tudo às vezes bem. existem relacionamentos que clicam e dão certo realmente em pouco tempo. A estatística desses relacionamentos já são baixas. E os que dão certo a longo prazo é mais baixo ainda. Uhum, Porque é uma coisa o casal parecer feliz porque começou a namorar e casou em 3 meses. E outra coisa é eles realmente serem. Outra coisa é exatamente. eles realmente estarem conseguindo viver essa intensidade enquanto constrói uma base sólida. Porque é muito complicado. Porque você ainda vai conhecer um universo de uma outra pessoa. E aí. Porque, assim, eu tenho pavor e medo de me relacionar com uma pessoa que quer me modelar para ser o que ela espera. E eu não quero nem tentar, não quero nem pensar em fazer isso com outra pessoa. Então, assim, não é assim que resolve o conflito, você tentando fazer a pessoa pensar da mesma forma que você. Não é a solução, parece ser a solução mais prática, tentar convencer o outro ou achar uma visão que os dois concordem, mas às vezes é sobre permanecer na discordância. E tá tudo bem, nem sempre vocês precisam concordar o É, tempo todo, às vezes vocês vão discordar. E além de discordar, vocês vão ter visões diferentes daquilo. E para além disso, às vezes uma pessoa vai precisar ceder, às vezes outra pessoa vai precisar ceder, entendeu? Um relacionamento não é tá bem o tempo todo, tá na mesma página o tempo todo, tá na mesma visão o tempo todo. Ser todo mundo 50% o tempo todo, às vezes você tá 80, a pessoa tá 20, e às vezes é o às vezes contrário. os dois são 20 e Às tá vezes os tudo dois tá bem no 20 somar os 100 no final do dia. exatamente, ficam juntos e voltam para 100%. É sobre ter o equilíbrio de tudo, ter o equilíbrio e a visão de tudo. Voltando lá na minha crítica lá no início, nem não é porque a gente admira uma pessoa e dentro do relacionamento a gente precisa minimamente admirar uma pessoa. Se você não admira a pessoa que você tá, por que que você tá com ela? Mas, enfim, não é porque a gente admira uma pessoa que essa pessoa não é passível de erro, que essa pessoa é perfeita e a gente não pode criticar. Não é porque a gente tá dentro de um relacionamento que a gente também não pode trazer essa crítica pro relacionamento. Porque se você não trouxer, sinto muito, você tá tendo uma visão muito errada da vida. Tudo é passível de crítica, tudo é passível de tentar rever o que está acontecendo. Porque senão você começa a viver pela visão das outras pessoas, começa a viver pela visão da vida das outras pessoas. E aí você é simplesmente uma pessoa moldável. Você tá ali perto da pessoa, se molda aquela, e daqui a pouco vai para outra pessoa, se molda aquela pessoa e aceita tudo que vier. E nem tudo que vier é bom para você. Ponto. Assuntos complexos. Hoje o Assunto papo complexo. tá complexo, tá pesado, Tá pesado. O tá clima hoje pesado. tá pesado. É um assunto que a gente tem muito pra Hora de falar, papo até hoje. porque a gente chegando nos 30 anos, a gente já passou por muito relacionamento, né? A gente já passou por muita experiência, às vezes dentro de um relacionamento já passou por diversas experiências. Sim. Então a gente tem uma visão que é normal que a gente vai adquirindo nessa idade mesmo. Eu tô nesse ponto de que realmente, para uma pessoa se aproximar de mim é muito tempo conversando, é muito tempo se mostrando presente. E às vezes nem isso dá certo. O último pequeno envolvimento que eu tive com uma pessoa foi literalmente 3 meses só de conversa, só de interação, só de se conhecer, de mostrando quem a gente era, de conhecer um ao outro, vendo o que a gente achava legal ou não. E foi uma troca assim que muito gostosa que eu tive. Só que no final desses 3 meses não deu. As atitudes da pessoa não estavam batendo com o discurso dela. E aí eu falei, pra quê? Eu vou insistir nisso? Pra que eu vou tentar convencer? Só foi um tchau. E uma pena, porque até dava pra manter uma amizade, mas como você mantém uma amizade com uma pessoa que diz uma coisa e age de outra forma, acho que se o combinado, que a gente gosta de fazer esses combinados, né?
de vamos ser sinceros, vamos contar tudo, Uhum. vamos trazer o que tá acontecendo um para o outro sempre, para que o outro possa decidir também, de acordo com a realidade do que tá acontecendo, não vamos ser injustos. A gente chama a fazer esses combinados, só que é difícil seguir eles. E quando você vê que a pessoa não tá seguindo, que a pessoa tá sendo incoerente, você vai insistir nisso pra quê? Não estão cumprindo. Uma coisa que eu ia pontuar, inclusive, eram duas coisas, na verdade. A primeira eu esqueci, uma hora volta para a cabeça. A segunda é, se você já deixou claro desde o começo que você precisa desses 3 meses para conhecer e etc., que é assim que vai funcionar um relacionamento para você, por que que essa outra pessoa que está vindo de fora, que está vindo de um outro lugar, de uma outra visão, vai tentar te moldar a diminuir esse tempo, Pois é. entende? Ao invés de tentar entender o porquê que você precisa desse tempo. E é um tempo estimado, às vezes é mais, às vezes é menos, não é como se Sim, tivesse um relógio exato. É um tempo estimado que eu dou. a questão Normalmente é é a bem em pessoa cima. querer te Apressar, moldar né? a apressar isso, e ao invés de, Da não, mesma tá, forma que eu eu não não quero que ninguém fique me consigo. esperando, se a pessoa Não. não vai aguentar, não quero que ela A tente. pessoa tá vendo, eu não consigo esperar esses 3 meses, tá tudo bem, Tchau. entendeu? Ao mesmo tempo, a pessoa tá vendo, não, beleza, pra mim também 3 meses tá ok, fica. Pois é. Aproveita Até a por viagem, sabe? aproveite, porque é igual eu falo, uma coisa que eu sentia e que eu achava que a outra pessoa também estava sentindo, né? Não é porque a gente tem essa ideia de que vai levar um tempo, vai levar uns meses, pode levar até um ano para a gente decidir ter um namoro com esse nome oficializado dessa forma, que a Uhum, gente vai estar fazendo disso aqui uma várzea. A gente pode ter nossos combinados de exclusividade, uhum, de atenção que a gente dá para outra pessoa ou não, sim, da forma que a gente se relaciona, quantas vezes a gente vai se ver, se a gente vai dormir junto ou não, se a gente vai viajar junto ou não. Dá pra ter uma rotina de namoro muito certinha, construída. Primeiro, ver qual é a visão da outra pessoa em relação a sair com outras pessoas no período que vocês estão se conhecendo. uhum, Se a pessoa for sincera, porque pra mim não tem resposta certa ou errada. Pra mim é sinceridade. Se a pessoa falar, não, pra mim exclusividade é uma coisa que eu dedico só quando a gente tá namorando. Beleza, tudo bem. Então a gente sai com outras pessoas e vamos ver se vai ser eu e você, então. Porque pode ser que eu a pessoa fala: "Não, vou sair com outras pessoas, só que eu tô te priorizando pra ter um relacionamento". Ótimo, tudo bem, legal o seu ponto de vista. E você vai vendo como você lida com isso. sim, Esses 3 meses, eu uso 3 meses, porque é a média de tempo que leva pra paixão e o sentimento de: "Ai, como eu gosto baseada. desse cara", dá uma diminuída. Uhum, E durante esse processo você ir observando se ele é realmente coerente com o discurso dele. Porque, por exemplo, o cara que eu estava conversando, o discurso dele quando trouxe sobre: "E aí, tipo, a gente já tá saindo, tem em relação à exclusividade pra você, será que a gente tá na mesma página? É um assunto que você gostaria de definir agora?". uhum. Aí ele: "Ah, primeiro fala você, sua visão". Aí eu já fiquei assim, né. Não deveria ter topado. Porque eu que fiz a pergunta, né, mas tudo bem. Aí eu trouxe minha visão: "Olha, pra mim exclusividade, quando eu tô interessado por alguém, eu não consigo ter interesse por outras pessoas, só que não é uma coisa que eu tô me privando, é uma coisa natural Uhum, de mim sim. e tal, então em relação disso de mim, não vai ter". Ele: "Ah, pense da mesma forma". Pra na outra semana um amigo meu: "Olha, eu dei match aqui com seu contatinho no Tinder, a gente tá conversando". Não fa Eu acho que tá você não pensa da mesma tá forma que vendo ele a falou. incoerência? Porque se pra mim, se pra ele fosse: "Ah, gosto de estar saindo com você, gosto de estar conhecendo você, só que eu ainda tô conversando, quero sim estar livre para conversar com outras pessoas na internet". Uhum, Eu já ia entender que tudo bem, a gente não tá com a mesma visão agora. Isso significaria que eu ia me modelar para caber nessa visão? Não, só que eu ia ver como ela ia funcionar na minha vida, porque às vezes até hoje a gente também estaria saindo pelo menos uma vez no mês para dar uns beijinhos no cinema e tava bom para os dois. sim. Ia ser um amigo que ia estar jogando ali comigo, ia ser bom para os 2. Só que, assim, eu não acho justo você se permitir lidar com mentira dos outros. Aos Não. 30 anos, quase nas costas, a pessoa tá, criando realidade de uma pessoa que ela gostaria de ser, sem sustentar ser aquilo de verdade. Ai, por favor, se você tivesse uma personalidade, qual seria? Se Tipo modelar a isso. visão de uma outra pessoa o tempo todo, pelo amor de Deus. Eu sei que para algumas pessoas isso acaba sendo muito impulsivo, mas
chega uma hora que a vida cobra, sabe? A vida Chega. cobra você ter uma resposta para as coisas. Você já é um adulto, pô, responde direito, não Pois é. é? Ai, não sei. Tanto faz, o que que você quer? Não. Responde, é um relacionamento. Um relacionamento é uma via de mão dupla. São Mas as sabe o que duas me deixa pessoas tranquilo? vivendo. Às vezes eu tenho uma ânsia, porque eu tenho uns amigos mais novos. Eu tenho uma amiga de 15 anos, Angel, um beijo. Adoro ela. Uma diva. Tenho todo um cuidado ali com o conteúdo que a gente consome junto, com as Uhum, conversas que a gente tem, com as pessoas que se aproximam dela. Sou um irmãozão, assim. E eu tenho um outro amigo também, Tanaka, de 18 anos, que ele tá fazendo agora, tá no primeiro relacionamento dele com a garota. E eu sinto que eles me procuram pra dar conselho, e às vezes eu vim com essa ânsia de querer passar os 7 anos que eu tive dos 20 aos 27 de aprendizado uhum. e relacionamento de uma vez. Só que na verdade não tem forma. O negócio é, você vai aprender. É o que Ou é, funciona que, para ou você. é quebrando a cara, ou é analisando de forma racionalmente. O É que a importante galera é, se esquece tiver quebrando que. muita cara, vai entender o porquê. A única coisa que eu falo, vai entender, vai levar pra terapia. Porque é uma coisa que eu entendi, não adianta. É o tipo de conselho que não adianta. O sentimento da pessoa sempre vai falar mais alto. Então o que a gente pode fazer é, se não tá legal, vai. Começa pelo menos a terapia. Só isso que eu te É o peço. mínimo. Só isso que eu te peço. O resto você vai entender, eu te Sim. prometo. Eu acho que as pessoas esquecem que não é uma receita de bolo, né? E também existe a dinâmica de cada casal. E eu digo isso de cada casal, você com uma pessoa e você com outra pessoa e outras pessoas com outras pessoas. Cada relacionamento vai ser um relacionamento. Pois é. Às vezes você vai passar pela mesma situação com uma pessoa diferente e a pessoa diferente vai dar uma resposta diferente para você. E você não precisa ter uma receita de bolo para conseguir seguir aquilo. Mas, estando na terapia, pelo menos, você vai ter, minimamente, era para ter, pelo menos, uma visão de se aquilo tá legal pra você ou se não tá legal, Que é o que é o mínimo. autoconhecimento, né? Sim, com autoconhecimento você consegue saber se aquilo tá legal pra você, se aquilo não tá legal, se tá acontecendo alguma coisa ali que não deveria estar acontecendo. E é sobre isso. Pois é, Então façam terapia, de novo. pois é. Tanto que, assim, realmente cada caso é um caso, e cada situação é uma situação, cada momento é um momento. Porque às vezes esse Sim, discurso de que, tipo, eu concordo com você, e a pessoa acaba mostrando que não tá concordando tanto com você, com outra pessoa, fosse só uma coisa, tipo, tanto faz, deixa lá. Aí dá um gelo, dá uma esfriada e mantém uma relação morna. Eu exatamente. também tenho um contatinho que a gente conversa o quê? Papo de 2 anos quase, que é conversa, tipo assim, de repente ele lembra que eu existo e ele vem me chamar pra jogar. E aí a gente joga e aí depois a gente esquece um do outro. Só que assim, é uma coisa que eu não acho ruim, porque é uma coisa que ele faz, só que eu também faço. Uhum. Eu já fiz, já me desculpei, tentei É me uma coisa que reaproximar. funciona para os dois. Aí ele fez, aí ele se reaproximou, se desculpou, e aí ele fez de novo, aí depois eu fiz. É normal, é uma dinâmica nossa. Se um dia isso vai sair pra algum lugar, não sei. Mas eu vejo ele como um amigo meu, que tenta marcar um horário de a gente jogar, a gente passar um tempo junto, nem sempre funciona, mas quando a gente passa é gostoso, é legal. Isso acontecia muito comigo e com a Bá. Então, E depois de um tempo a gente viu que a gente queria realmente ficar junto, foi tentar. E aí a gente tentou e nunca mais se largou. pois é, Talvez um dia a gente se largue, talvez nunca mais a gente se largue. Aí é justamente. a vida que vai saber. Então é isso, eu tirei um pouco o peso também das coisas que tem. Ai, É que tudo precisa ser muito 880. Ai, mas a gente tá namorando? Ai, mas a gente tá casado? Ai, mas a gente só tá ficando. Não, é, calma, nem respira, tudo dá tem uma uma respirada. definição. O que é importante é conversar sobre essas coisas. Porque eu sinto que também essa minha coisa de ser muito direto, de no meio de encontro falar. Então, qual é a sua visão sobre exclusividade? Faz a pessoa querer ter uma resposta e querer Pronta e dar a certa. resposta certa pra mim, porque eu tô tratando o assunto com muita seriedade. Só que às vezes a pessoa pode falar, Cacá, nem pensei nisso. E eu vou falar, beleza, então vai Ok, pensando aí, depois a gente conversa. sim. É que tem também essa ânsia do começo de relacionamento da gente querer ter as respostas certas pra manter a pessoa de perto, né? Então, Tem. Nossa, tá tudo bem. mas se desapegar disso é tão gostoso. Porque porque assim, pode parecer muito legal. Eu estou conquistando a pessoa dando as respostas certas. Uhum, Ativa o negócio de recompensa do cérebro de se eu dar a resposta certa, se eu agir do jeito certo, eu vou conquistar essa pessoa. sim. É legal o processo da conquista. É legal conquistar alguém. Só que
é muito mais legal você dar a resposta aqui certa pra você, independente do que essa pessoa vai pensar, porque se ela decide permanecer, é sabendo tudo às claras. Exatamente o jeito que você é. E Sem esse que é contar meu que medo. não dá pra sustentar personagens por muito tempo, né, Não dá. galera? Você mente aqui e uma hora vai aparecer lá na frente. Então é bom não mentir, não. Às É vezes bom não também a mentir. sua É, sempre visão de aparece. mundo acaba mudando e tá tudo bem também, mas É, pois é é, você tá com a necessário. pessoa aí 10 anos, aí passa 10 anos, uma quer morar fora do país, a outra não. É, Tchau, não, termina. não, seja Ai, sincero o acaba. tempo todo, é sobre isso. Não é nem nesse caso que eu tava falando, às vezes sua visão muda em questão de exclusividade. Ai, não quero mais ser exclusivo seu, não. Mas a gente tá casado há 20 anos. Dane-se, você vai querer ser exclusivo? Ah, eu também não. Vai, cada um vai beijar, ou a outra. Ou às vezes não, quero continuar exclusivo. Ah, que pena. É, só que a gente coloca a Não camada do vamos mais do sentimento em jeito. cima disso tudo e fica muito mais difícil do que realmente é. Porque Fica. se hoje sua mulher chega falando, não quero mais ser Ela exclusiva, vai não, apanhar. ela vai apanhar. Não, Então, o discurso é muito fácil, né? exatamente. Por isso que a Essa gente. parte de falar é tão boa. Só que isso é justamente que isso evidencia que o que deixa tudo complicado não são os sentimentos, mas é quando a gente acha que a gente é necessariamente o que a gente tá sentindo. Uhum. Quando a gente pega qualquer sentimento, ódio, ciúme, raiva, amor, paixão, bons e ruins, quando a gente coloca eles de eu estou sentindo isso, mas eu não sou Eu isso, não sou isso, exatamente. e nos traz para um lugar muito bom, que é o lugar de que eu estou sentindo raiva, mágoa, tristeza, paixão, amor, ardor, qualquer coisa. Estou sentindo isso, mas o que eu vou fazer Quanto a isso. quanto a isso e a forma que eu vou fazer em relação a isso? Porque muitas vezes eu falei, nossa, eu tô igual nesse caso desse rapaz. Eu falei, nossa, mas eu gosto tanto dele. A gente tá todo dia passando hora junto. A gente se vê, é sempre gostoso o nosso encontro. Eu acho ele tão bonito, eu acho ele tão interessante, eu gosto de tudo que ele gosta, tudo que ele mostra pra mim é interessante. Mas foi o momento que eu tive que pegar tudo isso e falar, tudo bem, estou sentindo isso, mas eu não sou isso. E como eu vou lidar com essa situação? É justo comigo? É o que eu quero? Não é. Então foi muito mais fácil pegar tudo isso e falar, legal, eu estou sentindo isso, mas vai passar. Eu vou fazer o que é melhor pra mim. O gostar, às vezes, é não querer perder também, mas às vezes a gente tem que perder, Tem galera. que perder. A gente pode perder o outro, a gente Ai, não dá mó pode se alívio. perder. E outra, 3 meses já deu o que deu, imagina depois de um ano. Enfim, vamos acabar o papo das costas porque eu quero usar o banheiro. Ai, está apertado. Eu ia só comentar que foi assim que eu descobri, inclusive, que o meu último relacionamento não ia dar certo pra mim também. Me distanciando disso, eu gosto muito dela, mas não é assim que eu quero viver o resto da minha vida. Enfim, é isso. Sejam objetivos. Façam terapia. E Tomei mais alguma água. coisa? Tomem água e se protejam do sol. E da chuva também, que é perigoso. Pode dar gripe. Ninguém quer ficar doente. Não. Enfim, esse foi mais um Papo das Quatro. Esse aqui foi bem psicológico. Foi Um análises papo sociais. pesadíssimo, Mas pesado. eu gosto. Eu gosto do Papo das Quatro, porque o Papo das Quatro ele tem a proposta que ninguém valoriza. Hum, Ninguém valoriza que o Papo das Quatro é pataquada? É pataquada. mas não é Mas, sempre mas pataquada. não é sempre. Às vezes tem assuntos sérios, às vezes tem Sim. análise psicológica, às vezes tem questionamento de vida. A gente é muito bom nisso. As nossas melhores conversas são baseadas nisso. Não são só pataquada. Não são só Então, pataquada. respeito ao papo das quatro. Hashtag suba no Twitter. É isso. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau. Beijo. Ah, não pode esquecer. O Spotify falou pra mim. A galera Hum. não tá salvando o seu podcast no. Não tá seguindo, não tá salvando ele na sua biblioteca. Olha, por favor, siga o Então, podcast se no você chegou até Spotify. aqui, segue a gente no Spotify, Pelo no amor YouTube, de no Instagram, Deus. salva na sua biblioteca, porque isso ajuda a gente a mostrar para as plataformas que Uhum, tem gente que tá gostando do conteúdo. E a plataforma exatamente. para de encher nosso saco e começa a entregar para mais gente. Engaja com a gente, pelo amor de Deus. Dá uma curtidinha. Você não precisa comentar, compartilhar, sair. Não, pelo menos uma curtidinha pra saber que também a gente tá aqui fazendo um trabalho legal, né? Uma recompensazinha pra nós é de graça. Sim. Pô. Mas é isso. Tchau. Tchau.